Oi, oi, aqui é a Haru, bem-vindos a este canal aqui, onde eu compartilho minha vida com Deus, sendo uma jovem cristã aqui no Japão. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial, que é o meu testemunho de como eu encontrei Jesus e como que eu comecei essa minha caminhada com Deus. Eu vou falar alguns pontos principais do meu testemunho, eu não vou entrar muito em detalhes, mas mesmo assim eu vou falar sobre as coisas que aconteceu até eu realmente encontrar Jesus e como está sendo até hoje. Então, meu nome é Haruna, eu tenho 18 anos atualmente, eu faço aniversário dia 15 de maio e eu vim para o Japão quando eu tinha apenas um aninho. Mesmo crescendo aqui no Japão, eu sempre fui aquela pessoa que estava mais com os brasileiros do que com os japoneses. Então, o meu japonês, na verdade, não desenvolveu muito bem. E a minha mãe, ela veio de uma família católica, né? E eu também me considerava católica porque eu acreditava em Deus desde pequenininha e de vez em quando eu visitava algumas igrejas. Então, basicamente, eu cresci acreditando em Deus. Minha mãe me ensinou algumas coisas, minha avó, meu avô também, né, que eles estão lá no Brasil, mas mesmo assim minha mãe sempre ligava pra eles e eles sempre ensinavam algumas coisas, mas eu não sabia que eu poderia ter realmente um relacionamento com Deus. Sabe, eu acreditava, mas eu não obedecia. Eu nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha escutado pregação. Eu visitava algumas igrejas, né, evangélicas assim, mas nada mudava na minha vida. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei a namorar um menino. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse namoro, mas enquanto a gente estava namorando, ele começou a frequentar a igreja junto com a mãe dele. E foi aí que ele começou a me puxar junto e eu comecei a ir na onda dele, porque eu mesma não queria ir, mas por causa dele eu ia na igreja. Ele e a mãe dele também até me ligaram assim pra gente fazer meio que um estudo bíblico, só que eu não tava muito interessada, então eu estava buscando e lendo mais por causa do menino. E ele me falava algumas coisas e não fazia muito sentido pra mim, sabe? Então eu ficava, poxa, não quero isso, mas ao mesmo tempo eu não queria separar dele. E aí ele deu um tempo comigo. Sim, gente, ele deu um tempo de um mês. E aí eu fiquei, tipo, nesse um mês a gente não se falou, né? Ele falou que ia fazer um propósito ali com Deus. Eu não entendia. Eu acho que ele, agora, assim, eu sendo cristã, provavelmente ele deve ter jejuado e orado bastante, né? Durante esse um mês. Só que eu tava lá, eu orava a Deus. Ah, eu quero muito ficar com ele e tal. Só que não era da vontade de Deus. Hoje eu entendo isso. E eu fiquei esse um mês fazendo terapia, assim, né? Com uma psicóloga. E eu tava tentando melhorar, eu tava tentando, tipo, entender o porquê que isso tava acontecendo. Depois que esse um mês acabou, a gente se encontrou e ele queria terminar comigo. Só que eu fui ali falando algumas coisas e ele acabou desistindo de terminar comigo. Só que a gente voltou e depois de um mês, durante essa semana, eu fiquei pensando, putz, será que realmente eu fiz o certo de ter voltado com ele e ele comigo? Depois que a gente se encontrou e a gente voltou, passou-se uma semana, essa semana eu comecei a sentir um desconforto, né, como eu disse aqui. E aí, no final de semana, a gente se encontrou de novo, porque eu frequentava uma escola de inglês e ele também. E aí, esse foi o último dia que a gente se encontrou. E eu não sabia, não faço a mínima ideia disso, porque no próximo... Acho que na segunda-feira ele terminou comigo, né? Ele terminou de ligação e eu fiquei muito abalada porque eu tinha uma certa dependência emocional desse menino, né? E eu tinha uns 16 anos já. A gente namorou por um ano e meio. Bom, depois disso eu tava muito abalada, eu fiquei muito abalada, né, porque quem já namorou sabe como que é o processo, né, de término. Então eu tava muito abalada, eu chorava pelos cantos, eu orava, né, tipo, ai Deus, se for da sua vontade, ai, não sei o que, sabe, mas eu não realmente buscava. Eu orava, mas eu realmente não buscava Deus mesmo, sabe. E aí passou um tempo e eu comecei a conversar com outro menino. E esse menino, ele também era cristão. Então, tinha umas coisas que ele falava, ou da mãe dele, que falava pra ele assim, que ela não sentia paz, e eu também não entendia, eu achava que era bobeira, era frescura. E, assim, eu continuava vivendo do mesmo jeito que eu tava vivendo, sabe? Buscando prazeres momentâneos, assistindo coisas assim, bem mundano, né? Bem do mundo mesmo. Eu e esse menino ficamos conversando por 5 meses direto. Só que aí, no final, a mãe dele também não sentia paz, e minha mãe também tava meio assim, aí eu já tava tipo, ai, esse menino é muito frescurento, pá, e tal. E aí eu já falei, não quero mais. E, entendeu? Tipo, os dois já tava meio assim, não vai dar certo. Aí esse menino também. E graças a Deus não deu certo, porque não era a hora ali, porque eu não entendia também. Que ele veio de uma família cristã, só que ele nunca tinha falado realmente do evangelho pra mim. Então, depois disso, a gente parou de se falar. Eu parei de seguir esse outro menino. E aí eu fui seguindo minha vida. Eu fui seguindo
minha vida, assim, eu tinha parado de orar, parado de ler a Bíblia, porque no início do mês de 2024 eu estava lendo e tal, foi quando eu conheci esse outro menino, pá, porque eu terminei com o outro lá no finalzinho de 2023, então em 2024, no início eu comecei a conversar com esse menino, tive meu aniversário, ele não foi nesse meu aniversário, porque a gente já tava brigado, e aí, bom, aí terminou tudo ali, e aí o resto de 2024, fui vivendo a minha vida, né? E eu era leitora de dark romance, eu gostava de assistir fanfic, eu gostava de assistir séries, assim, bem... com cenas, né, meio suspeitas, assim. Então, eu realmente tava achando normal tudo aquilo. Assim, tava vivendo da forma que eu tava vivendo, sabe? E eu não tava incluindo Deus nisso. Inclusive, gente, eu sofria muito de ansiedade, né? Crise de ansiedade, eu tinha muito, principalmente quando eu tinha 14 anos. E aí, antes do ensino médio, tem o Chugako, né? O ensino fundamental, eu não sei. Mas é na época do 7º, 8º e 9º ano, né? Então, no 7º e 8º ano, eu não ia à escola, eu tinha muita insegurança comigo mesmo, muita insegurança com a minha aparência, com o meu japonês, eu não me sentia bem, eu chorava, eu me recusava a ir à escola. E aí, no 9º ano, né, que na verdade aqui é no terceiro, seria o 3º ano do Chugako, mas, né, pra vocês entenderem, 9º ano. No 9º ano, eu comecei a ir à escola pra estudar, pra eu conseguir entrar no ensino médio, né. E aí, foi nesse 9º ano que eu conheci o meu primeiro namorado, né? Então, eu comecei a namorar com 15, e aí eu fui pro ensino médio, eu passei o primeiro ano todo namorando com esse menino ainda, e aí no finalzinho de 2023, a gente terminou, né? E aqui no Japão, a gente muda de ano em abril. Então, tipo, faltava uns 4 meses pra eu mudar de ano. E aí eu terminei com esse menino, conheci o outro menino no outro ano, né? Que foi em 2024, a gente conversou. Passou meu aniversário, que meu aniversário é no mês de maio. E aí a gente também parou de conversar. E eu fui vivendo a minha vida, né? Sofrendo, assim, com algumas coisas. E eu tava assim, tipo, sabe? Eu não buscava Deus nem nada. E era muito monótono a minha vida. E aí, gente, ainda em 2024, lá pelo mês de agosto, setembro, por aí, houve esse alerta de terremoto aqui na região de Aichi, aqui no Japão. Depois eu coloco aí os artigos, não sei. Mas teve essa época e eu estava com muito medo, porque poderia acontecer a qualquer momento. E é terremoto assim, ó, terremoto dos brabos mesmo. Graças a Deus não aconteceu. Mas tava tendo esse alerta. E aí eu comecei a pensar, putz, se eu morrer agora, pra onde eu vou? E eu fiquei refletindo assim, pra onde eu vou se eu morrer agora? Provavelmente eu não vou pro céu. E aí, assim, sim, gente, é meio besta, mas também é muito sério isso. Daí eu comecei a pensar isso. E aí, foi bem nessa época, um amigo meu, ele começou a me convidar pra casa dele, porque sempre ia ter célula lá, tinha célula lá. Então, nas primeiras vezes que eu fui, nada entrava na minha cabeça. Tipo assim, as pessoas pregavam ali, né, e tal, a gente seguia um cronograma lá, e eu não entendia nada. Parece que, tipo assim, tinha uma barreira, tinha escama e realmente eu não conseguia entender nada, né? Eu entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E aí eu já tava começando a frequentar essa célula e aí teve esse negócio de alerta de terremoto e aí na outra célula, né, na célula seguinte, eu fui, mas só que tava diferente, porque a pregação entrou e eu conseguia escutar, assim, e realmente entender. E aí o pai desse menino, ele fez o apelo pra mim, ele me falou do evangelho e ele perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E ali a gente fez uma oração, foi eu, minha irmã e mais uma pessoa ali, e a gente aceitou Jesus, e a partir dali que tudo mudou na minha vida. Bom, gente, como eu disse pra vocês, eu já acreditava em Deus, né? Mas eu não lia a Bíblia, não seguia realmente. Então, eu acreditava em Deus, mas quando eu tomei essa decisão, a partir do dia seguinte, eu senti dentro de mim que algo tinha realmente mudado. Uma paz que excede todo entendimento tinha entrado no meu coração, tinha me preenchido. Sabe aquele vazio que eu sentia com crise de ansiedade, com insegurança? Tinha preenchido. E aí eu comecei a sentir esse negócio assim... que eu nunca tinha sentido antes. E aí, era uma sexta-feira, né, esse negócio da célula. E domingo eu comecei a frequentar a igreja deles. Então eu fiquei 3 meses frequentando uma igreja, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu fiquei congregando por 3 meses. Só que, acabava o culto, a gente já ia embora pra casa. E o culto era de manhã, né? Então eu passava o dia, né, o resto do dia, assim, lendo, fazendo outras coisas. E eu não consegui fazer amizade lá. Os únicos amigos que eu tinha era o meu amigo, né, que eu ia com a família dele pra aquela igreja. E
E aí eu fiz 4 orações específicas pra Deus. Aí foi que tudo mudou na minha vida, que eu fiz essas 4 orações específicas a Deus. Eu lembro que foi acho que foi no finalzinho de setembro, por aí, indo pra outubro, né? Finalzinho de 2024. E aí eu fiz as 4 orações. A primeira oração que eu fiz foi para que Deus me plantasse em uma igreja, né, que realmente me fizesse crescer espiritualmente. Eu lembro que eu falei com Deus, Deus, eu quero crescer e eu quero realmente, sabe, ser bem alimentada e em uma igreja, assim, que realmente vá, assim, me ensinar um monte de coisa. E a segunda oração que eu fiz foi sobre ter amizades cristãs, né, por mais que eu tenha ido naquela outra igreja lá, eu não consegui fazer amizade e eu não tinha pessoas realmente, amigos realmente cristãos, né, que estavam me ajudando. Então eu orei a Deus, Deus, eu quero amizades que seguem a tua palavra, que vão me ajudar, que vão me inspirar e que vão caminhar junto comigo nessa jornada. Porque a salvação, ela é individual, mas a caminhada não precisa ser sozinha. Com outras pessoas é muito legal. Pessoas nos inspirando, nos ensinando, nos ajudando, nos fortalecendo. Isso é ser igreja, né? E aí eu falei pra Deus, Deus, eu quero amigos cristãos que realmente vivem o evangelho. E não só falar, eu sou cristão, né, só por palavras, mas por ações também. E eu estava orando muito a Deus, porque eu queria realmente viver algo novo dele, sabe? Alguma aventura, algo extraordinário. Eu queria sair da vida que eu tava vivendo ali, eu queria que ele me levasse para uma aventura. Eu queria viver realmente algo novo. E aí foi no início de outubro de 2024 que eu estava certo dia mexendo no meu celular. Estava vendo Reels, né, do Instagram. E aí, gente, eu vi um Reels bem específico de uma pessoa chamada Josué Arcanjo, que ele é parte do movimento evangelístico aqui no Japão, chamado UP. E aí eu entrei nesse perfil, né? Aí ele faz parte da diretoria do UP. Aí eu entrei nesse perfil e eu vi outros membros também e tal. E aí eu vi um Reels e eu fiquei sabendo que iria ter, naquele mesmo mês de outubro, um evento, uma conferência desse movimento UP. E aí eu me animei bastante, eu vi lá a postagem, só que quando eu vi a localização, era muito longe da minha casa, tipo 2 horas de carro, né, lá em Hamamatsu, e eu moro em Nagoya. Lá em Hamamatsu, gente, aí eu fiquei, não, possível, e tinha que pagar também, né, 4 mil. Só que eu já tava com dinheiro, porque eu tinha vendido alguns livros meus. E aí eu fiquei, tá, dinheiro eu já tenho, mas como que eu vou fazer pra ir? E minha mãe não iria deixar, porque era muito longe. Então, eu orei a Deus, eu lembro que eu entreguei isso a Deus. Eu falei, Deus, se for realmente da sua vontade, se o Senhor tem algum propósito pra mim naquele lugar, eu sei que eu vou, então eu entrego a ti e é isso. Isso foi no início de outubro, tá? E o evento iria acontecer no dia 25 de outubro, que eu me lembre. Bom, depois disso, passou-se algumas semanas e eu entreguei a Deus isso, porque eu fiquei, Deus, é muito longe, minha mãe não vai deixar, mas se realmente for pra eu ir, se o Senhor tem algum propósito pra mim ali naquele lugar, eu sei que eu vou, então eu entreguei a Ele. E aí faltava 5 dias pra conferência, apenas 5 dias eu não tinha falado nem com minha mãe, nem com meu pai, nem com ninguém. Aí nessa mesma semana eu orei de novo a Deus, e aí eu resolvi mandar mensagem pra um dos membros do UP, né? E aí eu mandei mensagem pra essa pessoa, o Eduardo, e ele fazia parte da diretoria do UP, então eu perguntei algumas coisas, algumas informações. E aí ele falou que ele tinha uma irmã, e ele falou o nome da irmã dele, a Nicole. E aí eu fiquei sabendo que ele é o irmão mais velho dessa Nicole, que eu tinha conhecido lá em 2019, gente, 2019, 2020, anos atrás. E eu nem sabia que ela tinha um irmão mais velho. Quando ele me falou que ele era o irmão mais velho dessa menina, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como assim? Porque eu não sabia que ela tinha um irmão mais velho. E aí ele falou pra eu entrar em contato com ela pra que eu pudesse ir junto com elas, porque elas moram na mesma cidade que eu. Enfim, eu entrei em contato, não deu certo. E sexta-feira, e aí chegou sexta-feira, né? Porque o evento ia ser na sexta e sábado. Eu ia no sábado, não na sexta. Aí sexta-feira eu fui pra célula. E eu lembro que, tipo, foi cancelado. A mulher falou que não... A mãe dessa menina falou que não ia dar. E aí eu fiquei muito triste. Eu voltei pra casa e eu orei. Eu falei, Deus... Eu creio, se realmente o Senhor tem algum propósito pra mim ali. Eu tava sentindo que tinha, assim. Eu entreguei a Ele e eu falei, Deus, é contigo. Aí no próximo dia, adivinha, gente? Minha mãe me acordou falando que meu pai ia me levar 2 horas de carro até o local. É muito improvável, gente, é muito improvável. Principalmente minha mãe também, que ela não deixava eu ir assim pra tão longe. Principalmente pro evento que ela nunca, sabe, ficou sabendo.
E meu pai deixou, e o meu pai me levou e ela foi me buscar. Então eu lembro que eu fui nesse evento e tem vídeo aqui no canal desse evento, tá bom? Então vamos lá assistir o vlog aqui, ó. Esse aqui, o canal aqui, conferência, deve estar por aqui. Enfim, eu postei e vocês podem ver o evento do UP. Enfim. Bom, gente, eu fui nesse evento e eu chamei mais 2 amigos meus, né? Então foi incrível. Eu conheci o pessoal ali do movimento UP e também do pessoal da igreja que eu ia começar a congregar, que eu não tava sabendo no momento, mas eu conheci o povo do Ministério Verbo da Vida. E aí, assim, né, eu achava que era só aquilo e pronto, acabou. Só que a partir dali, eu comecei a sair com essa minha amiga, né, que eu tinha conhecido faz anos atrás, junto com o irmão dela, a gente começou a sair juntos, eles me levaram, né, pro culto de mulheres que ia ter em um sábado aí. Então eu passei o dia todo com eles, teve um lugar lá que a gente foi lá na quadra, que os meninos estavam jogando, eu acho que, como fala? Futsal? Não sei, futsal. Eles estavam jogando lá. E aí à noite iria ter o culto de mulheres. E aí então eu tava junto com eles nesse dia e eu fui pro culto de mulheres. Eu também contei o testemunho aqui nesse canal. Tem um outro vídeo aqui, ó. Fui batizado no Espírito Santo, meu testemunho, quando eu orei em línguas pela primeira vez. Então, gente, nesse dia eu fui batizado no Espírito Santo e que eu já tava buscando faz tempo, ó. Porque eu já tinha ido em outras conferências, já tinha pesquisado sobre isso, já tinha jejuado, orado e não acontecia nada. E eu lembro que o irmão dela me explicou algumas coisas, então quando eu fui no culto de mulheres, eu fui lá na frente, né, fizeram um apelo e eu fui receber. E eu orei em línguas pela primeira vez na minha vida. Se você quer saber mais detalhes sobre a oração em línguas e como esse é o meu testemunho, né, eu tenho esse vídeo aqui que eu gravei há um ano atrás, mas quem sabe eu possa gravar de novo contando com mais detalhes e com mais, assim, conhecimento que eu tenho agora. E foi a partir daí que eu comecei a sair mais com essa minha amiga e com esse meu amigo. E eu também comecei a me associar, né, com o pessoal da igreja que eu estava começando a congregar. E eu também fiz amizades novas, pessoas que realmente seguem o caminho de Deus, que têm comunhão com o Espírito Santo e que são pessoas que vivem o evangelho, que amam a Jesus igual a mim. E foi um processo até eu realmente conseguir começar a congregar todo domingo, todo assim, porque na verdade eu ia uma semana sim, uma semana não. E aí ficava nisso, mas eu fiz muitas amizades e eu estava muito, muito feliz mesmo. E aí eu tive 2 sonhos antes do meu aniversário, né, porque o meu aniversário é em maio. Então um mês antes eu tive 2 sonhos, assim, que Deus me deu. E eu vou contar pra vocês agora. Gente, resumindo, o primeiro sonho que eu tive, que foi um sonho assim que me impactou demais, foi que eu estava no carro com essa pessoa e aí atrás tinha outras pessoas também e eu estava no banco do passageiro. E eu lembro que o Eduardo, ele me falava muitas palavras sobre aceleração, sobre rompimento, sobre novo tempo, um monte de coisa. E enquanto ele falava isso, eu sentia tipo como se eu estivesse correndo. E aí teve uma hora que eu desmaiei. E quando eu acordei, o carro, né, tipo, que tava em movimento antes, ele tinha parado e a gente tinha chegado em algum destino. E aí mudou o cenário. Aí o cenário foi num lugar aberto, assim, e eu estava correndo. Eu estava correndo muito, muito rápido. E aí até que eu senti alguém colocando uma mão na minha mão. E aí quando eu olhei pro lado, era Jesus, que estava correndo junto comigo. Então eu lembro que a gente rodopiou pelo ar, assim, a gente dançou e tal, e voltou. E aí, no terceiro cenário, era o meu aniversário de 18 anos. E olha que foi antes do meu aniversário que eu tive esse sonho. Então, eu estava fazendo 18 anos no meu sonho, né? E aí, eu lembro que eu estava em casa e tinha outras pessoas que eu não via quem que tava. E tinha um presentinho na mesa. E eu lembro que quando eu olhei pra esse presente, que era tipo uma caixinha rosa, com um lacinho rosa bem bonitinho, bem pequenininho assim, bem feminino, eu lembro que não era de ninguém. Eu sabia que era de Deus. E aí eu não abri essa caixinha e foi aí que eu acordei do sonho. Aí no segundo sonho que eu tive, que foi no dia seguinte, foi uma sensação assim, eu não tinha visto nada, eu não tava vendo nada, era tudo escuro. E eu tinha uma sensação de que eu estava me alimentando de algo que estava me fazendo crescer. Tipo, acelerar o meu crescimento. E foram esses 2 sonhos que eu tive. Gente, é muito incrível isso, porque eu anotei tudo no caderno. Então eu recomendo vocês também terem um caderno, um diário, não sei, que vocês anotam tudo que vocês estão vivendo em Deus agora. E sonhos também que Ele te dá. Enfim, continuando. Chegou o mês de maio, o mês do meu aniversário. E dia 3 de maio, eu estava lá estava eu, né, no mar, me batizando. E não só isso, eu e meus amigos também, todos nós nos batizamos, inclusive a Nicole e outras pessoas. Minha irmã também começou a congregar na igreja, né? Ela aceitou Jesus também. E aí, nessa época, tava tendo, tipo, um evento de 3 dias. E aí,
tinha o luau, né? A gente teve o luau e nesse luau ia ter o batismo. E lá estava nós, eu, Haruna e meus amigos, nos batizando juntos. Foi incrível, foi surreal, porque eu tinha orado a Deus, sabe? Tipo, Deus, escolhe o local, escolhe as pessoas, escolhe tudo que tem que ser. E aí, foi muito mais do que eu pensei e imaginei. Eu estava lá com meus amigos e depois a gente ficou lá dançando, cantando, louvando ao Senhor ali no meio em volta da fogueira. E foi muito surreal. E aí, gente, dia 15 de maio eu fiz 18 aninhos e foi assim, eu tava com uma sensação de que, uau, um novo tempo, numa nova fase da minha vida. E 2025 foi o ano que eu comecei com Deus e ainda tava no mês de maio, já tava acontecendo muita coisa ali. Minha irmã tinha aceitado Jesus, se batizou junto comigo, ela também foi batizada no Espírito Santo também e foi muito, muito surreal. Então já dá pra perceber que a primeira oração que eu fiz, igreja nova, já tinha se cumprido. Amizades também já tinha se realizado. Deus colocou amizades cristãs na minha vida. E o batismo também. E qual que era o quarto e o último? A escola bíblica. E agora eu vou contar pra vocês. Bom, no finalzinho do ano de 2024, quando eu comecei a congregar na Igreja Verbo da Vida, e eu soube que tinha uma escola bíblica também, que não é da igreja em si, mas é uma escola de teologia que tem em vários continentes, né? Que é o Rema, que foi o Kenneth Hagin que fundou, né? Aí a pessoa que se formou lá, o que foi o Bud Wright, ele foi pro Brasil com a esposa dele e fundou a escola bíblica Verbo da Vida no Brasil. E aí o meu pastor, né, da escola do Verbo da Vida, ele veio pro Japão e fundou aqui também. Então, a escola bíblica tem em Tóquio, tem em Okazaki e Yamanashi. Bom, e quando eu fiquei sabendo dessa escola bíblica, eu fiz a pré-inscrição, né, no início do ano, assim, na fé mesmo, porque eu não sabia como que eu ia fazer isso. E as aulas iam começar em agosto, né, e a matrícula ia abrir, eu acho que em junho, julho, eu tinha que fazer a matrícula. Enfim, eu lembro que em junho teve a formatura da escola bíblica, dia 20 de junho, teve, né, do pessoal que estava fazendo. Então, eu participei, inclusive eu servi na cerimônia de formatura da escola bíblica das pessoas. E eu tava servindo na mídia, então, tipo, vendo tudo aquilo, eu fiquei, uau. E eu servi junto com uma amiga minha, né, e aí, vendo tudo aquilo, eu fiquei, uau, a próxima vai ser eu. E aí, eu lembro que esse dia da cerimônia a cerimônia de formatura era o último dia da inscrição da matrícula. E aí, eu lembro que antes, né, desse dia, voltando um pouquinho um tempo, uma semana antes, eu tinha orado a Deus. Eu falei, Deus, eu só tenho 10 mil na carteira. E era 16 mil a matrícula, 16 mil ienes. E aí eu fiquei, Deus, eu só tenho 10 mil. Então, tipo assim, o resto, assim, por favor, né, provê pra mim aí e tal. E aí eu entreguei a Deus. Durante essa semana eu ganhei 4 mil. E aí no dia da matrícula, assim, quando acabou a cerimônia de formatura, eu recebi mais 2 mil e eu consegui pagar. E eu paguei a matrícula ali naquele dia. E eu estava muito feliz. E minha amiga também, eu acho que ela pagou. Porque ela ia fazer a escola bíblica junto comigo. E a gente tava na fé ali. A gente vai conseguir. E, gente, tem uma mensalidade. Então, assim, eu comecei a pensar com Deus. Deus, me dá ideias. Como que eu vou fazer pra pagar a escola bíblica? Porque eu tenho o Baito, que é o meu part-time job. Só que eu não ganho muito. Então, esse dinheiro do meu salário que eu estou fazendo, né, que eu estou ganhando, é realmente pra eu guardar pro meu futuro, pá. E aí, eu fiz uma coisa ali, né, tipo, eu falei com Deus, entreguei a ele. Eu falei, Deus, me dá uma ideia para que eu não mexa no dinheiro do meu salário, mas que eu consiga pagar mesmo assim. E aí foi que ele colocou no meu coração a Harux Crochê, que hoje é a minha lojinha de crochê, que eu vendo peças. E até hoje Deus tem provido, gente. Deus tem provido. Então, no começo eu estava com muito medo de começar, porque eu não sabia empreender, eu não sabia marketing digital, eu não sabia nem fazer as peças direito. E aí Deus colocou no meu coração, e aí ele me deu um nome, que é Harux Crochê. E aí eu lembro que fiquei um tempão assim, ó, pensando, tava entrando em desespero, porque é algo muito novo e, tipo, era loucura. E foi em agosto que as aulas da escola bíblica finalmente começaram e eu estava ali com minha amiga e o meu amigo, meu melhor amigo, meus melhores amigos, juntos ali, fazendo a escola bíblica. A gente começou a estudar juntos toda semana, sábado e domingo, das 2 da tarde até as 4:30 da tarde. Sim, gente,
E são 10 meses de curso, né? Então, além da minha escola japonesa, então, final de semana eu também tô estudando. Gente, e a mensalidade é 20 mil ienes por mês. E eu não tirei nenhum dinheiro do meu bolso, né? Do salário. E é tudo da Haru's Crochê. Inclusive, Deus também tem mandado mantenedores pra me manter naquela escola. Então, assim, o Senhor, Ele realmente tem provido. Porque Ele que me chamou. Então, Ele que tá cuidando de mim. Ele que tá provendo ali. Ele que tá pagando a minha escola bíblica. Tem sido incrível, tipo... Tem sido maravilhoso as aulas, né? São 18 matérias. E aí são 8 horas cada matéria. Então, tipo, dois finais de semana, né? Cada matéria. E tem sido, assim, incrível. Tenho aprendido bastante coisa. Eu sou uma estudante de teologia, gente. Tá, assim, realmente tem mudado a minha vida. Então, as orações que eu fiz ano passado, no finalzinho, em 2024, eu tenho vivido isso tudo em 2025. Então, gente, foi esse meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo pra vocês, você que ainda tá assistindo antes de 2026. Bom, esse canal aqui é pra eu registrar a minha jornada com Deus e que eu possa te inspirar também a buscar Ele. Eu tenho vivido coisas incríveis com Ele e, ó, faz menos de um ano, não, faz menos de 2 anos que eu estou nessa caminhada, porque eu comecei assim, ano passado. Então, gente, fala assim pra Deus, se entrega a Ele, porque Ele tem coisas pra você que você nem imagina, vai além das suas expectativas. Ele foi além das minhas expectativas. 2025 foi o ano que eu comecei com Deus. Foi assim, uma aventura assim, tanta coisa acontecendo e tem sido maravilhoso. E eu quero registrar tudo isso. E eu quero te ajudar, te inspirar e te influenciar aí do outro lado da telinha a buscar Ele também e a crescer intimidade com o Senhor cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, me seguir lá no Instagram, Haru's Cherry, né? Eu vou deixar aqui o nome também no TikTok, começar a postar. Gente, meu Deus, minha dicção. Que eu vou começar a postar também. Então eu espero que você goste desse vídeo. Feliz um ano novo e se entregue a Ele, porque Ele faz tudo novo.